eu vou me atentar a traduzir certas paisagens que eu tive a oportunidade de ver, através da irmã Teresa de Jesus. A irmã Teresa de Jesus conviveu com Jesus. E quando ela fala de Jesus, quando ela narra a história dela, vivi isso muitas e muitas vezes, e olha, eu digo uma coisa a vocês, é assim, eu tento encontrar palavras, porque assim, é algo simples, é algo, na maioria das vezes, quando ela relata, é sempre muito rápido, porque na verdade, ele perambulava e estava em muitos lugares, mas é tão profundo. A questão de segundos, eu tenho para mim, e isso eu questionei a irmã Teresa, quando ela teve o primeiro contato com ele, através das últimas existências dela, ela disse que era uma questão de minutos, mas aquilo se transformava quase que numa eternidade. E quando ela vai narrando, ela, no painel mental dela, nos pensamentos, abre-se uma tela, e conforme ela narra, que ela busca na memória as passagens que ela teve com ele, e aonde nós podemos desfrutar desse banquete, a impressão que eu tenho, e não só a questão de impressão, da vibração das palavras dele, do contato dele, a simplicidade dele, o olhar dele. O olhar dele era extremamente marcante. É um brilho que você não vai ver nenhuma pedra mais preciosa, mais brilhante, mais radiante. E aquilo eu tinha para mim que aquele pouco tempo era como se fosse uma eternidade, uma coisa que demorava para passar aquela sensação. Então eu fico imaginando o que ela viveu com ele naqueles momentos, nas palavras, na doçura, no olhar, no abraço. No abraço. Então é muito difícil falar de Jesus, porque traduzir Jesus é tentar traduzir o amor. E o amor, ele não é algo traduzido. Eu demorei para entender e para perceber isso. O amor é algo sentido. Ela não é uma ciência exata que você vai manipular os elementos e você vai conseguir ver aquilo de forma real e você vai ter a fórmula daquilo. É interessante que o amor não tem fórmula e ele não tem algo exato. Ele não tem. Então é muito difícil traduzir esse sentimento, a não ser você sentir aquele sentimento, né? E dentro dessa oportunidade, eu tive uma oportunidade de, quando ela narrou, e isso eu já comentei aqui com vocês, ela narra um acontecimento dele em Jerusalém, que estava os apóstolos, ela se encontrava nessa ocasião, no mercado de Jerusalém, e entra um leproso, encapuçado, para que ninguém o visse. E quando esse leproso entra, e que ele vai andando perto, chegando perto de Jesus, e você sabe que naquela época, os leprosos, eles eram excluídos da sociedade, até por causa da própria doença. Então eles viviam escondidos em caverna, eram excluídos, marginalizados. Quando eles eram vistos, eles eram apedrejados, ou até mesmo esfaqueados. Isso acontecia muito. E aí, quando esse leproso estava chegando perto de Jesus, o capuz dele caiu. E aí viram que era um leproso. Então, aquele mercadão todo passou a olhar aquele leproso, e aí as pessoas começaram a pegar as pedras e foram atirando nele. E aí ele tentava chegar perto de Jesus e tentava só estender a mão. E aí, num ato de extremo amor, e aí entra a justiça social,
que todos gostam de dizer muito, ele se joga em cima do leproso para que ele pudesse não tomar tantas pedradas. Ele compartilhou das pedradas junto com o leproso. Então, isso é o Cristo. Isso é o Cristo. E aí, então, ele segura o leproso, ele toma aquelas pedradas junto com o leproso, consegue levantar o leproso, ele tira ele daquela realidade, né? E isso eu não contei a vocês. E aí, quando ele sai do mercado de Jerusalém, que ele está um pouquinho mais à frente, esse leproso é curado. Esse leproso começa a chorar, ajoelha aos pés de Jesus. Jesus se ajoelha junto com ele e beija a face dele. Com lepra. E naquele ato de amor, e de sensibilidade, de indulgência, de misericórdia, e Jesus, no retrato, a gente vê as lágrimas dele correndo, de Jesus. Então a gente tem um Jesus das religiões muito distante, um Jesus dos milagres, que hoje na doutrina a gente entende que são os fenômenos de efeito físico, pelo magnetismo, pelo passe, né? Mas o fenômeno maior de Jesus era a humanidade dele, era o sofrer junto com as pessoas, era a compaixão que ele tinha, a doçura que ele tinha no olhar, era algo assim, era algo que não tenho palavras para descrever. Não tenho palavras para descrever. E aí, então, o leproso é curado. Ele dá um beijo no rosto do leproso, e quando ele dá o beijo, ele abraça instantaneamente, através do fenômeno magnético de Jesus, as lepras, e ele tinha inúmeras feridas no rosto. Aqui ele já não tinha parte da mão, né, dos dedos, inúmeras feridas no corpo, e aquilo tudo foi sendo renovado e transformado no campo celular. Mas só tem esse efeito físico, que todo mundo adora, né? A cirurgia espiritual, a cirurgia, mas ela só dá no âmbito maior pelo aspecto do amor, pelo aspecto da misericórdia. Essa conexão que, quando a gente tem amor, é uma conexão com Deus tão profunda, é uma conexão com os fluidos vão se sutilizando, e aqueles fluidos que vão se sutilizando, nós vamos canalizando ao aflito. Mas é o aspecto do amor. Isso tem uma passagem do próprio Francisco de Assis, que ele também, num processo de cura de um leproso, e Francisco curava, na maioria das vezes, ele curava através de Jesus. Francisco de Assis era médium de Jesus. Era Jesus que intercedia através de Francisco de Assis. E certa vez um leproso, num leprosário, extremamente revoltado, xingando, 2 discípulos de Francisco estavam nesse leprosário, ficaram com compaixão desse leproso e resolveram levar o leproso até Francisco de Assis. Quando esse leproso chega lá, o Francisco, ele abraça aquele leproso de uma maneira que qualquer um de nós aqui iria repudiar. Não tem como, isso é o amor. Nós não temos esse amor de você abraçar um leproso, de você abraçar alguém de um aspecto físico que nos choca. Francisco de Assis foi lá e começou a abraçar o leproso, e começou a passar a mão na chaga, literalmente passando a mão nas chagas, e conforme ele passava a mão nas chagas daquele leproso, o campo celular se renovava de forma instantânea, se renovava. Aí você analisa o tamanho do magnetismo, porque o magnetismo, ele entra no nível do campo celular, dos trilhões de células no qual nós possuímos no corpo físico. Essas células são inundadas desse fluido vital, desse fluido espiritual, desse fluido benéfico. Então você vê a capacidade fluídica, de pureza de fluido, porque era instantâneo esse tipo de acontecimento. Mas o que mais remetia
além do aspecto da cura, era o amor. Era o amor pela dor da pessoa. O amor que cura, o amor que consola, o amor que aconchega, o amor. E o amor não tem palavras, é muito difícil nós transcrevermos aqui um ato de amor verdadeiro.